Bom dia, oitavo ano. Espero que todos estejam bem, estejam na paz. Hoje, nós vamos falar um pouco ainda sobre a escalada dos Estados Unidos. Foi uma aula que eu enviei para vocês um texto ainda do dia 20 de maio, mas acho importante maiores esclarecimentos sobre a história dos Estados Unidos, sobre a colonização dos Estados Unidos, tá bom? Então, galera, lembrando aí que nós vamos falar sobre os Estados Unidos. Então, quem colonizou os Estados Unidos foram os ingleses. Então, a colonização dos Estados Unidos foi realizada pelos ingleses. Então, os ingleses que vieram para cá, né, no caso para a América do Norte, e colonizaram, criaram suas colônias de povoamento. Então, vamos entender um pouco melhor sobre isso. Então, lembrando que a história dos Estados Unidos da América, hoje nós chamamos de Estados Unidos da América, inicia-se a partir do século XVI, certo? Quando os exploradores europeus, principalmente os ingleses, aportaram do lado norte do continente americano. Então, eles chegaram inicialmente na parte norte do continente americano e começaram a colonizar. E quando eles chegaram aqui, apenas os nativos habitavam no local. É semelhante aqui no Brasil. Quando os portugueses vieram para o Brasil, encontraram quem? Os povos nativos, os índios. Então, o mesmo aconteceu na América do Norte. Então, quando os europeus aportaram, ou seja, chegaram no continente americano, encontraram povos nativos que já habitavam aqui. Então, os Estados Unidos passaram, com o tempo, né, passaram a ser colônia da Inglaterra. Então, nós vamos ver como que ocorreu todo esse processo. E uma outra coisa importante, que inicialmente a Inglaterra, ela colonizou a parte leste dos Estados Unidos, que corresponde a toda essa parte aí do Oceano Atlântico. Logo depois, mais tarde, a parte mais central da América do Norte foi colonizada pela França e a parte sudeste e sudoeste pela Espanha, certo? Então vieram pessoas de vários grupos sociais, políticos, religiosos, diferentes, né, que vieram habitar essa nova terra que ficou conhecido como Novo Mundo, né? A Europa era conhecido como Velho Mundo e a América ficou conhecida como Novo Mundo. E esses povos vieram habitar aqui por diversos motivos, por motivos diferentes, cada um tinha um motivo diferente, um por questão religiosa, outros questões políticas, outras questões sociais, pensando numa vida em abundância, enfim. Então, a razão que levou a Inglaterra a tentar a colonização na América do Norte não foi a ambição de tornar-se um império colonial, mas o objetivo principal era o interesse no comércio e na superpopulação, porque muitas pessoas buscavam um novo mundo em busca de liberdade religiosa, por exemplo, como os povos puritanos, que nós vamos falar em seguida. Então, galera, olha que interessante. A intenção da Inglaterra não era a mesma de Portugal, né? E Espanha. Porque Portugal, por exemplo, onde o Brasil, né, foi colônia de Portugal, tinha a intenção de explorar a matéria-prima. Já a Inglaterra não, era outra intenção, era de povoar a região, povoar aquela parte da América do Norte. Então, foram 13 colônias ao todo, né, que vão dar origem mais tarde aos Estados Unidos. Então, hoje nós chamamos de Estados Unidos, né? Então, os puritanos, que eram membros, né, de um movimento de reforma religiosa que surgiu dentro da igreja da Inglaterra no século XVI, então eles acreditavam que a igreja na Inglaterra era muito semelhante à igreja católica romana e deveria eliminar a cerimônia e prática não enraizadas pela Bíblia. Então, esses povos, em razão política, vieram para o novo mundo, né? Então, esses puritanos, eles foram para o atual Estados Unidos, ali na América do Norte, em razão tanto política e principalmente religiosa. Por quê? Porque os povos puritanos, eles sofriam muitas perseguições dentro do território inglês. Então, os puritanos, eles encontraram
lá nessa terra, lá da América do Norte, uma terra santa, né, que podiam viver tranquilos, sem perseguições, formando uma colônia de povoamento, né, e não de exploração, porque eles vieram realmente para morar, para povoar, né, essa região. Então, eles começaram a se desenvolver, a praticar sua economia no lugar, agricultura, só que teve problemas aí no futuro, vamos ver? Então, aí os puritanos, eles foram para os Estados Unidos, né, com a intenção de povoar a região, só que isso não ficou de graça, né? O que a Inglaterra queria em troca? Queria a proteção do território, certo? Então, eles encontraram, nas terras do sul dos Estados Unidos, um clima quente e terra boa para o desenvolvimento da agricultura, diferente das colônias que ficaram ali na parte norte dos Estados Unidos, que não era assim tão importante para os planos, né, da Inglaterra devido às condições ambientais. Então, no sul, se implantou os plantation, que era plantation, era agricultura voltada, né, para a produção de tabaco e algodão, que eram produtos muito utilizados pelo mercado inglês, portanto, por toda a Europa. Devido às condições desfavoráveis, né, do clima na parte norte da América, então eles criaram suas primeiras manufaturas para desenvolver a economia. E o que seria essa manufatura? Era produzir com trabalho manual, certo? Mãos, manual. Então, nesse processo manufatureiro, vigorava a divisão do trabalho, onde cada operário, né, cada trabalhador, realiza uma operação, utilizando instrumentos individuais e instrumentos bem simples. Surgiu aí o comércio triangular. E como funcionava esse comércio triangular? Envolvia basicamente a compra do melaço da cana-de-açúcar. Eles compravam o melaço da cana-de-açúcar que era vindo das Antilhas e eles transformavam esse melaço em rum, lá na Nova Inglaterra, e eram trocados por escravos. Então, os escravos, então, eram vendidos para trabalhar de forma forçada nas Antilhas, reiniciando esse processo econômico. Então, os colonos do norte criavam o melaço, né, que vinha da cana-de-açúcar das Antilhas, produzia o rum, que é uma bebida alcoólica como naquele filme lá dos Piratas do Caribe, e vendiam esse rum na África para comprar os escravos. E esses escravos eram levados para as Antilhas e pegava esse dinheiro, né, da venda dos escravos e comprava mais melaço, produzia rum novamente, formando o comércio triangular. Então, através do comércio triangular, as colônias do norte conseguiram dinheiro e se estabeleceram nessas novas colônias. Então, história vai, história vem, né? Então, surgiu aí a Guerra dos 7 Anos, que foi travada pela Inglaterra e pela França. Então, esses dois países, eles já vinham de uma relação de conflito e de paz de muitos anos. E esse conflito foi travado pela disputa de colônias na Inglaterra. Então, nesse conflito, a França saiu mal e perdeu. E a Inglaterra venceu, inclusive, galera, com a ajuda dos colônios americanos. Então, o problema é que quando a Inglaterra e a França travaram um conflito longo, esses dois países tiveram vários prejuízos financeiros. Aí o que acontece? Os ingleses, que eram acostumados a viverem de forma tranquila, começaram agora a cobrar impostos caros para recuperar o que perdeu durante a guerra com a França. A Inglaterra criou leis e houve uma mudança drástica ali entre os colonos que
Na verdade, enfureceu, né, os colônios que viviam ali de forma tranquila, sem pagar impostos. E agora eles tinham que pagar impostos. Vocês lembram do melaço, né? Que eles compravam a cana das Antilhas, produziam o rum, vendia para a Nova Inglaterra, trocava por escravos, levavam para as Antilhas e assim começava todo o comércio novamente. Agora, o melaço, para ser comprado o açúcar lá das Antilhas, tinham que pagar imposto. Depois veio a lei do selo, onde as correspondências tinham que pagar pelo selo. Imagina você que cada troca de mensagem nossa pelo WhatsApp nós tivéssemos que pagar. Ninguém iria usar, né? Da forma que nós usamos. Mais tarde veio a lei do chá. Eles utilizavam muito essa bebida porque os colonos, eles tinham os costumes, né, adquiridos com os povos da Inglaterra, de consumir o chá. Agora eles tinham que comprar o chá de uma companhia inglesa e ficava muito mais caro. Então, devido a essas imposições, surgiram os conflitos, né, devido a esses impostos abusivos pela Inglaterra. Então, os colônias já não podiam mais fazer o que queriam, passou a ter toque de recolher, não podiam mais fazer reuniões. Então, os colônios dos Estados Unidos entram em conflito contra a Inglaterra. E ao lado dos colonos, sabe quem entra? A França. Então, a Inglaterra agora perde. E os colônios agora são os Estados Unidos da América. Como vocês podem observar no slide, eram 13 as colônias, né, que constituíram os Estados Unidos. Então, no início, as regiões das 13 colônias contavam com pouco menos de 1.900 habitantes. A maior parte da população era branca e a maioria era descendente de ingleses, escoceses, irlandeses, alemães, holandeses e galeses. Agora, gente, falando sobre as principais características das 13 colônias da América, as 13 colônias elas ficaram divididas em 3 regiões diferentes, como a colônia do Norte, colônia do Centro e a colônia do Sul, certo? E cada grupo de colônia possuía um perfil econômico, humano, geográfico e sociopolítico específico. Cada uma tinha sua característica própria, ok? Então, geograficamente falando, o clima dessa região foi um fator primordial para manter os colônios ali e desenvolver a sua economia. Então, a região da Colônia do Sul foi a primeira região a ser formada. Alguns saíram da Inglaterra fugidos, né? Devido a questões religiosas, perseguições religiosas que aconteciam no país, e foram em direção a uma região recém-descoberta, entre o Monte dos Apalaches e o Oceano Atlântico, onde ficaram ali posicionados por um bom tempo. Então, eles viram nesse lugar, né, na Colônia do Sul, que eles poderiam fundar um novo modelo de sociedade, onde eles pudessem viver sobre suas crenças, sua religião, sem nenhum tipo de perseguição. E o ponto principal, como eu falei, é o clima que é mais favorável, classificado como clima subtropical. E por essa razão se tornou o centro de exportação de fumo, que era mercadoria com grande aceitação na Europa. E essa região, né, a Colônia do Sul, também era focada no plantio de produtos como arroz e algodão, destinados à exportação. E esses produtos eram cultivados em regime de trabalho forçado, feito por quem? Pelos negros escravizados. Então, gente, a região das colônias do centro era formada pelas colônias de Nova York,
Delaware, Pensilvânia e New Jersey. Então, assim como a região lá das colônias do sul, essa área aqui do centro também possuía um clima mais favorável. E em virtude disso, a atividade agrícola também era rentável. Então, essa região ficava entre as colônias do sul e as colônias do norte. E era destaque como ponto de troca comercial entre as colônias portuguesas e espanholas. E um outro problema aí, um grande problema, era a troca do tráfico humano, infelizmente. E tinha como foco principal a produção agrícola para o mercado externo e também interno. Então, muitos alemães, suecos, holandeses foram expulsos das colônias do centro. Assim como na região das colônias do sul, os negros eram escravizados no trabalho, mas eles conviviam como a mão de obra livre. Então, essas colônias do norte, né, eram as mais complexas, mais difíceis de conviver nesse lugar. Foi fundada nessa colônia do norte um sistema de autogoverno. Os peregrinos ingleses puritanos, né, eles se comprometeram com a coroa inglesa a tornar a região, nessa parte norte, um lugar onde se pudesse congregar num corpo político e civil. Então, nessa região também foi criado um sistema de desenvolvimento baseado no livre trabalho, na produção de subsistência, né? Não havia um comércio externo de grande proporção e pequena propriedade familiar, porque essa região ela sofria com a escassez de recursos naturais, né? E a pobreza, porque região norte o clima desfavorece o desenvolvimento, né, da economia, diversidade cultural, que é mais frio ali. Então, essa região do norte convivia com racismo e escravidão, de forma assim muito natural. Os negros, eles eram tratados como inferiores, né? E os brancos superiores. Aparência ali comum, né? Onde o negro se sentia inferior e era tratado, né, como uma figura inferior aos brancos. E nessa colônia do norte, a religião era um aspecto muito respeitado na sociedade. Então, quem mandava ali era o poder religioso. E a maioria das decisões políticas eram tomadas em assembleias na igreja. Então, essa colônia do norte era bem diferente da colônia do sul e a colônia central, onde eles fundaram seu próprio sistema de governo. Então, falando agora sobre a independência, né, as 13 colônias americanas e a formação dos Estados Unidos. Então, essas 13 colônias eram parte da coroa inglesa. E mesmo vivendo em uma quase independência, os colonos responsáveis pelas regiões possuíam liberdade e autonomia política, social e administrativa, certo? Para tomar a maioria das decisões. Então, o rei inglês, na época, ele não se envolvia diretamente com a região porque ele acreditava que não era rentável, não era relevante. Então, a coroa inglesa apenas recolhia os lucros e os tributos, né, que eram gerados e enviados para a coroa inglesa. Então, em meados do século XVIII, os colonos passaram a perceber que não precisava mais da supervisão inglesa para sobreviver, porque eles conseguiam manter a sociedade de forma satisfatória sem apoio externo, sem apoio da coroa inglesa. E outra questão também que envolveu essa disputa pela independência foram as disputas territoriais entre franceses e ingleses. Os colonos também tinham medo, né, de um possível ataque indígena. E para piorar, ainda teve aquela questão do imposto do selo, né? A imposição do monopólio da venda do chá para a Companhia das Índias. Então, tudo isso levou a um sentimento de revolta, como eu já falei anteriormente, entre os colonos que lutaram e em pouco tempo eles conseguiram estabelecer a independência das colônias.
Então, galera, a independência dos Estados Unidos foi resultado da divergência, né, de interesses entre a colônia e a metrópole ao longo dos séculos XVIII. Então, após 5 anos de guerra, né, os ingleses derrotados, eles reconheceram a independência dos Estados Unidos. Então, no século XIX, os norte-americanos expandiram seu território no que ficou conhecido como Marcha para o Oeste.